pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos, bem-vindas de volta ao nosso módulo de Direito das Sucessões, em que a gente está tratando sobre a indignidade do herdeiro ou do legatário. Então, na aula passada, a gente deu uma passeada ali nos artigos, falamos quais são as causas de indignidade, vimos também um novo artigo que foi inserido, 1815-A, que trata do fato de que, se por acaso tiver uma sentença penal condenatória contra esse herdeiro ou legatário, e essa sentença penal condenatória já estiver transitada em julgado, não há necessidade de entrar com uma ação exclusiva, para ter uma sentença civil, para declarar aquela pessoa indigna de receber herança. Beleza? Dito tudo isso, a gente deu aqui um monte de exemplo, bati na mesma tecla, sei que vocês devem estar, ai, Isadora, não aguentava mais aquela aula, porque vocês repetiam praticamente a mesma coisa. Mas é para vocês, se concentrarem, deixa eu só ver, para vocês entenderem, colocarem na cabeça e nunca mais esquecer. Agora, a gente vai começar a fazer a leitura do 1816 do Código Civil, que vai falar sobre quais são os efeitos dessa indignidade. Então, já abre o vadimeco de vocês, que a gente vai ler junto. Vamos lá, então? Vamos ler. São pessoais os efeitos da exclusão. Os descendentes do herdeiro excluído sucedem como se ele fosse morto, como se ele morto fosse antes da abertura da sucessão. Parágrafo único. O excluído da sucessão não terá direito ao usufruto ou à administração dos bens que a seus sucessores couberem na herança, nem a sucessão eventual desses bens. Vamos lá. Bora explicar esse artigo. Galera, o 1816, ele está trazendo para a gente, os efeitos da exclusão por indignidade. E ele está trazendo para a gente, está especificando para a gente como é que essa exclusão vai afetar o herdeiro indigno e também os seus descendentes, tá? Vamos aqui, analisar o artigo e o parágrafo único desse artigo detalhadamente, e depois a gente explica esse exemplo que eu trouxe para vocês. Bora lá, vamos ler de novo aqui. São pessoais os efeitos da exclusão. Os descendentes do herdeiro excluído sucedem como se ele morto fosse antes da abertura da sucessão. Tá, vamos explicar aqui. Gente, os efeitos da exclusão por indignidade, eles são estritamente pessoais, tá? Ou seja, eles vão ser aplicados exclusivamente ao herdeiro ou ao legatário excluído. O que isso significa? Isso significa que a exclusão não vai afetar os direitos sucessórios dos descendentes do indigno, tá? Os descendentes do indigno, os filhos da pessoa indigna, eles vão herdar diretamente do autor da herança, como se o herdeiro do indigno tivesse falecido antes da abertura da sucessão. Exemplo, Isadora, misericórdia, me explica isso aí de novo. Bora lá, olha o exemplo aí na tela para vocês. Só o primeiro, tá? João foi excluído da sua sucessão. João foi excluído da sucessão do seu pai por indignidade. João tem um filho, Pedro. Nesse caso, Pedro herda a parte que caberia a João como se João estivesse morto, tivesse morrido antes de seu pai. Olha aí, de novo, se vocês lerem agora o caput do 1816, olha como vai estar mais claro. São pessoais os efeitos da exclusão. Os descendentes do herdeiro excluído sucedem como se ele morto fosse antes da abertura da sucessão. E um cuidado aqui, que prova ama misturar isso com renúncia. Lembra? Se eu renuncio à minha herança e eu tenho outros irmãos, os meus filhos não recebem, tá? Mas se por acaso eu não herdar porque eu sou indigna, os meus filhos recebem, tá bom? Beleza, gente? Bora lá. Gente, isso é pegadinha demais de prova. Anotem aí, vai cair na prova de vocês. Vamos aqui para o parágrafo único, O parágrafo único vai falar sobre a restrição aqui ao excluído. Vamos ler. O excluído da sucessão não terá direito ao usufruto ou à administração dos bens que a seus sucessores couberem na herança, nem a sucessão eventual desses bens. Ai, meu Deus, Isadora, me explica. Vamos lá. Esse parágrafo único, gente, ele está reforçando a ideia de que o herdeiro ou o legatário excluído, indigno, ele não vai poder, de nenhuma forma, mas de jeito nenhum, se beneficiar dos bens herdados pelos seus descendentes. Não pode usufruir, não pode administrar e nem pode suceder eventualmente esses bens, tá? Então, o indigno não pode
usar os bens herdados pelos seus filhos. O indígeno não vai poder administrar, não vai poder gerenciar os bens herdados pelos seus filhos. O indígeno não vai poder herdar os bens dos seus filhos, né? Mesmo que esses filhos venham a falecer. Tá? Então, se por acaso os filhos dele falecerem, né? Não deixou nenhum herdeiro, ele não vai poder herdar os bens. Então, pelo amor de Deus, senão ele ia matar o filho também, né? Ai, misericórdia. Mas vamos lá, né? Continuando aqui o exemplo anterior. Se Pedro herda os bens que deveriam ser de João, João não pode usufruir ou administrar esses bens. Se Pedro vier a falecer, João não pode herdar esses bens, pois a exclusão por indignidade impede qualquer benefício direto ou indireto. Acabou, gente, como se você nem existisse mais. Acabou. Não tem oba-oba, não tem alegria, não tem direito a mais nada. Entenderam, né? Então, o 1816 ele está assegurando para a gente que os efeitos da exclusão, né, por indignidade, eles são pessoais. Né? Eles só vão afetar o herdeiro ou o legatário indigno. Os descendentes desse indigno, eles vão sim continuar herdando, eles vão herdar diretamente do autor da herança. O avô, os bens do avô vai passar por netos. É como se o falecido, como se o indigno tivesse falecido. Como se ele tivesse falecido antes da sucessão. Tá? Então passa diretamente para os netos. Além disso, o indigno não pode usufruir. Vocês lembram, né, que quem renuncia à herança, ele pode usufruir, administrar, etc. Mas o indigno não pode. Então, cuidado com essa confusão na prova, viu? Vai estar na prova de vocês. Então, indigno não usufrui, não administra e nem herda os bens que os seus descendentes receberam dessa herança, tá? Ele não pode, de jeito nenhum. Gente, é muito óbvio. É só vocês pensarem, não. Não faz sentido essa pessoa se beneficiar dessa herança de nenhuma forma. Ele matou, ele tentou matar, ele caluniou. Gente, não faz sentido. É só vocês pensarem nisso. Então, nada. Não é como se ele tivesse morto mesmo. Beleza? Vocês entenderam 1816? E agora a gente vai ler o 1817. Bora lá. O 1817 diz assim: são válidas as alienações onerosas de bens hereditários a terceiros de boa-fé e os atos de administração legalmente praticados pelo herdeiro antes da sentença de exclusão. Mas aos herdeiros subsiste, quando prejudicados, o direito de demandar-lhes perdas e danos. Parágrafo único. O excluído da sucessão é obrigado a restituir os frutos e rendimentos que nos bens da herança houver percebido, mas tem direito de ser indenizado das despesas com a conservação deles. Bora lá. Então, gente, esse artigo 1817, ele está falando da validade das alienações e dos atos administrados, né, de administração, que foram feitos pelo herdeiro antes de ser declarada ali a sua exclusão por indignidade. Tá? Além disso, vocês podem verificar também que esse artigo ele está falando, né, as obrigações e os direitos relacionados ali aos frutos, né, aos rendimentos que foram percebidos por esses bens, tá? Vamos detalhar então esse artigo. Ele fala assim, vamos ler novamente para a gente explicar. Ele fala assim, essa parte: são válidas as alienações onerosas de bens hereditários a terceiros de boa-fé e os atos de administração legalmente praticados pelo herdeiro antes da sentença de exclusão. Mas aos herdeiros subsiste, quando prejudicados, o direito de demandar-lhes perdas e danos. Vamos lá. Gente, antes que a sentença de exclusão por indignidade ela seja proferida, as alienações onerosas, ou seja, as vendas, as trocas desses bens hereditários que foram feitos pelo herdeiro a terceiros de boa-fé vão ser considerados válidos, tá? O que isso significa, Isadora? Isso significa que terceiros que adquirirem esses bens, tá? De maneira legítima, sem conhecimento ali da futura exclusão, eles não vão ser prejudicados pela sentença de exclusão. Então, digamos, a Suzana von Richthofen, tá? Ninguém sabia, digamos aí, né? Não foi noticiado. Aí ela resolve ali, né, vender ou trocar aqueles bens ali antes da sentença que está excluindo ela como herdeira. Nesse caso, esses terceiros de boa-fé que não sabiam que ela futuramente viria a ser excluída da herança, né? Porque já tinha um processo, mas ele não tinha transitado em julgado, não estava no conhecimento de ninguém, eles não serão prejudicados por isso, tá?
Além disso, esse artigo está falando o quê? Né, esses atos de administração, aluguel, né, manutenção, limpeza, etc., que forem realizados por esse herdeiro antes da exclusão, se eles forem feitos de forma legal, tá? Se feitos legalmente, eles também vão ser considerados válidos, tá? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, se por acaso esses atos ou essas alienações causarem algum tipo de prejuízo aos demais herdeiros, aí esses outros herdeiros eles vão ter o direito de exigir perdas e danos desse herdeiro excluído. Dá um exemplo, Isadora, dá um exemplo. Vamos lá, deixa eu ver se eu anotei aqui algum exemplo. Não, então eu vou dar aqui. Vamos lá. Pedro, antes de ser excluído da sucessão, né, ele vende um imóvel da herança para João. E aí João não sabia, né? Sabia que ele viria a ser excluído e comprou de boa fé. Desconheceu aí a futura exclusão de Pedro. Essa venda ela vai ser válida e João ele vai manter a propriedade do imóvel. Porém, contudo, todavia, entretanto, se os outros herdeiros tiverem algum tipo de prejuízo por causa dessa venda, aí eles podem pedir a indenização para Pedro, tá? Pedro, herdeiro excluído. Beleza? Aí vamos aqui analisar o parágrafo único, que diz assim: o excluído da sucessão é obrigado a restituir os frutos e rendimentos que dos bens da herança houver percebido, mas tem direito de ser indenizado das despesas com a conservação deles. Então vamos lá, gente. O herdeiro excluído, ele tem que devolver todos os frutos, todos os rendimentos, né, aluguéis, juros, enfim, que ele recebeu dos bens da herança durante o período que ele estava administrando esses bens antes da sua exclusão. Só que ele vai ter direito de ser reembolsado se ele tiver tido alguma despesa, né, durante a conservação ali dos bens hereditários. Então, por exemplo, então antes de ser excluída, Ana alugou um imóvel da herança e recebeu esses aluguéis, ficou recebendo ali os aluguéis daquele imóvel. Nesse caso, Ana ela vai ter que devolver esses aluguéis para todos os outros herdeiros. Porém, digamos que, né, durante aí, né, enquanto ela não estava no processo, seguindo o processo aí de exclusão, ela não foi excluída ainda definitivamente. Digamos que durante esse período, Ana, além de receber os aluguéis, que ela vai ter que passar para os outros herdeiros, ela também pagou, né, por reparos, manutenção do imóvel, ela realizou benfeitorias. Nesse caso, ela vai ter direito a ser indenizada por essas despesas, tá? Então, esse artigo que eu trouxe aqui para vocês, o 1817, ele existe justamente para assegurar toda a validade das alienações onerosas dos bens hereditários que forem vendidos, trocados, né, a título ali, oneroso, tá, gente? Oneroso. Que forem vendidos ali, trocados com terceiros de boa fé. E também ele quer, né, o artigo ele quer validar os atos de administração que forem feitos aí pelo herdeiro antes da sentença que exclua esse herdeiro por indignidade, tá? Então, terceiros de boa-fé eles são protegidos e os atos de administração que são feitos de forma legal, eles são, ó, reconhecidos. Porém, né, se por acaso os outros herdeiros eles forem prejudicados, eles podem sim demandar perdas e danos. Além disso, estou resumindo, tá, gente, o que a gente falou aqui até agora. O herdeiro excluído, ele tem que restituir os frutos, os rendimentos que ele recebeu. Mas ele também tem direito de ser indenizado se tiver tido alguma despesa na conservação desses bens. Show de bola, gente. Vamos seguir, que a gente vai falar agora sobre reabilitação do indígena. Deu um leve errinho aqui no vídeo, mas vamos seguir aqui, vamos falar sobre a reabilitação do indigno. Gente, a reabilitação do indigno é algo muito complexo dentro do direito sucessório, tá? Vocês vão encontrar isso lá no 1818 do Código Civil. O que é a reabilitação do indigno? Esse instituto, ele vai permitir que um herdeiro ou um legatário que foi ali previamente considerado indigno, né, por conta de alguma atitude, algum ato, né, enfim, alguma circunstância que o excluiu da sucessão, essa reabilitação faz com que essa pessoa possa ser reintegrada na divisão da herança, tá? E aí o mecanismo para essa reabilitação, né,
é o perdão expresso. Então, o autor da herança tem que dar um perdão expresso para que esse indigno seja reabilitado e possa receber aí aquela herança, tá? Vamos explorar aqui como é que isso ocorre. Primeiro, vamos falar sobre o perdão do indigno. O perdão do indigno, gente, é uma manifestação ali de vontade do autor da herança, tá? Que, mesmo que ele esteja ciente dos atos da indignidade, né, que o herdeiro, o legatário, ele fez, né, sei lá, uma tentativa de homicídio, uma calúnia, ou enfim, outro ato similar, né, contra o decujus ou contra a sua família, ele opta por perdoar. Não, perdoa meu filho, eu amo meu filho, quero perdoá-lo. Enfim, né? E aí, quando acontece esse perdão, que é um ato pessoal, tá? Tem que ser deliberado aí pelo decujus, pelo testador. E ele tem que decidir ali, ó, tem que expressar, olha, apesar dos erros graves, eu permito ali que o meu filho, ele seja herdeiro, ele seja delegatário, ele participe ali da divisão dos meus bens depois da morte, tá? Só que aí, gente, para que esse perdão do indigno ele seja válido, para que ele produza efeitos legais, e calma, a gente vai ler todo o artigo 1812, que é só uma introdução, tá? Então, para que esse perdão ele seja válido, para que ele produza efeitos, ele tem que ser realizado de forma explícita. Isso significa que, gente, não pode ter nenhum tipo de dúvida sobre a intenção do autor da herança em perdoar esse herdeiro ou esse legatário indigno, tá? O perdão, ele não pode ser deduzido, ele não pode ser inferido ali de atos indiretos. Não. O perdão tem que ser claro, tem que ser inequívoco, é perdoou e ponto, tá? Tá, Isadora, como é que ele vai fazer isso? Então, as formas assim mais comuns de expressar esse perdão é através ou de um testamento ou através de uma escritura pública, tá? E aí esses documentos eles devem ser elaborados formalmente. Eles têm que seguir todas as formalidades legais para que ele seja válido, para que esse perdão seja válido e para que esse herdeiro indigno ele volte ali, né, a entrar ali na divisão dos bens, beleza? E aí, galera, a partir do momento que esse perdão ele é formalizado, o herdeiro ou o legatário que foi, né, considerado indigno, ele vai recuperar ali a sua capacidade de suceder. O que isso significa? Isso significa que ele pode reivindicar a sua parte na herança, né, conforme ali previsto inicialmente, antes de ser declarado indigno, tá? E outra coisa, gente, uma coisa aqui que eu quero que vocês escrevam. Escrevam assim: o perdão não anula os atos de indignidade, apenas remove os efeitos sucessórios da declaração de indignidade. De novo, o perdão não anula os atos de indignidade. Tá, tentei matar meu pai. Aí meu pai me perdoa. Isso não exclui o fato de eu ter tentado matar meu pai. Eu vou responder por isso, tá? A única coisa que esse perdão vai fazer é tirar minha indignidade ali no recebimento da herança. Eu vou receber a herança. Beleza? Beleza. Então, gente, novamente, esse perdão, ele só vai acontecer se o autor da herança expressar de forma clara essa vontade antes do seu falecimento. Gente, depois da morte não tem como decujus dar perdão, né? Pelo amor de Deus, ele tá morto, ele vai vir do céu, não vai aparecer no sonho, não vai. Ah, eu sonhei com meu pai, e no meu sonho meu pai disse que me perdoava. Não, gente, pelo amor de Deus, tá? Então, depois da morte do decujus, obviamente, não é possível conferir, né, ou inferir um perdão. E aí, nesse caso, o estado de indignidade vai prevalecer, né, a menos que haja ali, né, um documento formal que previamente, né, prove ali o contrário, tá? Então, isso é para, né, mostrar que a vontade do testador, do dono da herança, do autor da herança, ele seja respeitada acima de qualquer coisa, tá? Então, essa reabilitação do indigno, ela pode acontecer? Pode acontecer. E ela reflete, ela mostra pra gente, né, a possibilidade de haver o perdão ali, né, a redenção dentro do contexto familiar. Mesmo nas situações aí, né, de grave discordância, né, de comportamento muito prejudicial. Beleza? Tá, dá um exemplo, Isadora. Vamos lá, dá um exemplo. Maria, ela sabe que seu filho João cometeu um ato de indignidade, caluniou ela lá no processo, né, judicialmente. E aí, o que ela faz? Ah, vou perdoar meu filho. E aí eu vou perdoar em forma de testamento. Então, ela declara no testamento que perdoa João e que permite que ele receba a sua parte na herança, beleza? Porque vocês lembram, né, que os atos de indignidade, basta a sentença condenatória transitar em julgado
para que essa pessoa se torne indigna e seja excluída da herança, beleza? Então, nesse caso, ela teria que deixar expresso por algum lugar, em algum lugar, que ela perdoa o seu filho e quer que ele receba os bens dela depois da sua morte, beleza? Vamos ler aqui o 1818. Diz assim, ó. Aquele que incorreu em atos que determinem a exclusão da herança será admitido a suceder se o ofendido o tiver expressamente reabilitado em testamento ou em outro ato autêntico, tá? Então, de novo, se o autor da herança reabilitar expressamente ali o indigno num testamento ou então em outro documento autêntico, aí esse indigno ele vai ser readmitido na sucessão e ele vai poder receber a herança. Show? Show. Aí o parágrafo único diz assim: não havendo reabilitação expressa, o indigno contemplado em testamento do ofendido, quando o testador, ao testar, já conhecia a causa da indignidade, pode suceder no limite da disposição testamentária. Ah, Isadora, que redação horrorosa. Sim, horrorosa. Mas vamos lá. Vamos explicar e a gente lê de novo, vocês vão entender. Se não tiver uma reabilitação expressa, mas o indigno tiver sido mencionado no testamento, e o testador soubesse da causa da indignidade no momento que ele elaborou esse testamento, aí o indigno ele vai poder herdar, mas só dentro dos limites estabelecidos no testamento. Então, por exemplo, João cometeu um ato de indignidade contra seu pai Carlos. Carlos, seu pai, quando ele foi redigir o testamento, ele menciona João e ele estipula que João vai receber uma parte da herança. Como Carlos, né, nesse meu exemplo, ele tinha conhecimento do ato de indignidade quando ele fez o testamento, aí João ele vai poder herdar. Só que ele só vai poder herdar aquilo que vai estar dentro do testamento do seu pai. Beleza? Então, olha aí, ó, vamos ler de novo, para vocês verem se vocês entenderam. Perdão, se vocês entenderam. Aquele que incorreu em atos que determinem a exclusão da herança será admitido a suceder se o ofendido tiver reabilitado em testamento ou em outro ato autêntico. Não havendo reabilitação expressa, o indigno contemplado em testamento do ofendido, quando o testador, ao testar, já conhecia a causa da indignidade, pode suceder no limite da disposição testamentária. Vocês viram aí? Deu uma clareada? O artigo, né, é o que eu já disse aqui em outras aulas. Infelizmente, os artigos dos nossos códigos, no geral, eles têm algumas redações um pouco truncadas, um pouco difíceis de se entender. Por isso, de novo, gente, comprem o quê? Baixem o quê? Vão atrás do quê? No código comentado, para facilitar a vida de vocês também, tá bom? E aí, gente, queria trazer, né, algumas... Oxi, isso aqui... O que isso aqui tá fazendo aqui? Misericórdia. Não era para isso aqui estar aqui, mas vamos lá. Umas coisas que eu queria trazer aqui para vocês é que quero que vocês anotem aí. Gente, não existe perdão tácito, tá? O perdão, ele tem que ser expresso, ele tem que ser claro. Ele não é presumido, tá? Ah, não, é porque as ações, o comportamento do autor da herança, ele aceitou que o filho entrasse de novo em casa e ele almoçava todos os dias na casa do filho. Não, não existe perdão tácito, tá? Não se pode presumir o perdão a partir de ações ou de comportamentos do autor da herança. Cuidado com isso. O perdão tem que ser expresso, tem que ser claro. Então, já vai falando aí nas suas redes sociais, se você advoga aí, se você quer advogar, se você tem uma rede social jurídica aí que fala sobre isso, já vai falando, galera, olha, você aí que teve um filho, né, que vai ser considerado indigno, porque fez alguma coisa, ele não vai receber sua herança. Se você quiser perdoar seu filho, não basta ir lá na casa dele e tomar um cafezinho todo dia, não. Tem que expressar que esse filho está perdoado, tá? Porque senão não adianta. Não existe perdão tácito. Botem aí na cabeça, no caderno de vocês, em letras garrafais. Perdão tácito não existe. Outra observação importante que eu quero que vocês anotem, lembrem sempre, é sobre o limite da disposição testamentária. Gente, se o perdão não é expresso, de novo, perdão não é expresso, mas o indigno foi mencionado no testamento e o testador conhecia a causa da indignidade, o indigno só vai herdar o que está disposto no testamento. Ele não tem direito adicional não, viu?
É limite da disposição testamentária. Beleza, gente? Vocês entenderam? Pronto. Então, o que a gente tira aqui da nossa aula? Eu me expresso mesmo, né? O povo aí já vai começar a me imitar. Porque eu começo a mexer meus braços, mexer a cabeça e chego para trás da câmera, porque eu me empolgo quando eu estou dando aula. Mas vamos lá, resumo da ópera, né? A reabilitação do indigno, o que acontece? O que ela permite? Ela permite que um herdeiro ou que um legatário que cometeu ali, né, atos de indignidade, ele possa ser readmitido na sucessão, se por acaso ele recebeu um perdão expresso do autor da herança, tá? Então esse perdão ele tem que ser feito por testamento ou por qualquer outro ato autêntico, tá? Se por acaso o perdão não foi expresso, mas o indigno ele for contemplado no testamento com o testador, ciente da causa da indignidade, ele vai poder dar nos limites da disposição testamentária. E, finalmente, não existe perdão tácito. A reabilitação ela tem que ser clara e ela tem que ser documentada. Então é isso, gente. A gente fica por aqui nessa aula. Na aula que vem, a gente vai falar sobre ordem de vocação hereditária. A gente vai fazer cálculo de legítima. A gente vai falar sobre cláusula restritiva. A gente vai falar sobre comoriência. A gente vai falar sobre um monte de coisa. A gente vai aula que vem, acho que vai ser uma das aulas mais práticas que a gente vai ter aqui até agora, tá? Então, ó, um grande beijo.